Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês as principais notícias do mercado financeiro. Então vou estar falando um pouco sobre o câmbio, as principais moedas que nós temos no mercado financeiro. Nós vamos falar também aqui sobre o Ibovespa, a Bolsa de Valores, e também sobre a renda fixa, renda variável e criptomoedas. Se você é investidor, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque eu vou ter informações importantes aqui para todos os perfis que podem ajudar vocês na tomada de decisão nos próximos dias e nos próximos meses. Então, vamos começar falando um pouco aí sobre o câmbio de hoje. Nós temos aí na tela as quatro principais moedas que servem como reservas de valor no mercado financeiro mundial, tanto por países quanto também por investidores. Então, falando primeiramente sobre o dólar, ele está valendo hoje R$ 5,37. Em relação aos últimos 7 dias, ele teve uma queda de 0,19%. Enquanto que o euro hoje está valendo R$ 6,25 e nos últimos 7 dias, o mesmo período, teve uma queda de 0,48%. A libra está em R$ 7,21 e também teve uma queda em 0,28%. Enquanto que a moeda japonesa, o iene, ele permanece em 3 centavos, não teve mudanças em relação à última semana, os últimos 7 dias. Vale apenas destacar uma notícia aqui, é que o Banco Central americano ele vai se reunir na semana que vem e já sinalizou que durante o ano de 2026 vai ter apenas um corte. E enquanto que o Banco Central brasileiro, a expectativa é que continue em 15%, pelo menos para essa próxima reunião do Copom de janeiro. Isso de acordo com grandes bancos, como por exemplo Itaú e Bradesco. E por que eu estou falando sobre taxa de juros aqui? Porque isso influencia diretamente nas criptomoedas. Então, nós temos o Bitcoin, hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está valendo R$ 498 mil e nos últimos 7 dias teve uma valorização de 1,50%. O Ethereum, ele está valendo aí um pouco acima de R$ 17 mil e também teve uma valorização aí na última semana de 2,43%. Enquanto que a Solana, ela teve uma queda de 3,75%, está valendo R$ 719. Vale lembrar aí que nos últimos meses a Solana estava valendo aí cerca de R$ 1.100. Enquanto que a Binance Coin teve uma valorização impressionante aí nos últimos 7 dias, de 4,68%, então está chegando em R$ 5.000. Uma notícia importante aqui sobre a questão do Bitcoin é que, de acordo com a CoinNext, a expectativa é que o Bitcoin ele ultrapasse os US$ 150 mil nesse ano de 2026. O que isso significa? Que vai ultrapassar aí R$ 825 mil. Essa é uma previsão da CoinNext. Só lembrando que isso aqui é notícia, não é uma recomendação de investimentos. E nós temos aqui os preços das commodities hoje. Falando primeiramente sobre metais preciosos, nós temos o preço da grama do ouro, que está em R$ 805,63, teve uma valorização aí na última semana, os últimos 7 dias, de 1,03%. A grama da prata está em R$ 93,79, teve uma leve queda aí de 0,07%. Vale lembrar aqui que a prata, nesse ano que passou, de 2025, chegou a 160% a 175% de valorização em alguns momentos do ano. Então, foi a queridinha aí de alguns investidores, principalmente aqueles que investem em metais preciosos. Enquanto que o petróleo está em R$ 344,54 o preço do barril, então teve uma queda aí de 2,07%. Isso aqui acaba sendo importante e relevante por conta dos combustíveis.
E vamos falar agora de investimento. Então, tanto você que investe na renda variável quanto na renda fixa, agora nós temos informações muito importantes aqui. Então, sobre a questão das taxas do CDI e da taxa Selic, vamos supor que você tenha R$ 10.000 e você decida aplicar. Então, no CDI, por dia útil, esse valor ele vai render aí R$ 5,50, enquanto que na taxa Selic, R$ 5,70. Quanto mais você aplicar, evidentemente, mais você vai receber por dia útil. Eu, inclusive, tenho uma carteira de investimentos aqui no canal que eu compartilho com vocês e o desempenho dela tem sido definitivamente impressionante. Inclusive, deixo o convite para que você se inscreva no canal. Na renda fixa, nos últimos 6 meses, eu tive um ganho aí só na renda passiva, só aplicando ali na renda fixa de acima de R$ 15.000. Então, de fato, tem performado muito bem as taxas da renda fixa. Agora, falando aqui sobre a questão da renda variável. O Ibovespa ele iniciou no dia de hoje com o valor aí de 164.849 pontos. Então, em relação aos últimos 7 dias, ele teve uma valorização de 1,77%. E olha só que interessante, eu fiz 3 vídeos aqui no canal na semana que se passou, focado na renda variável. Então, eu fiz a seguinte comparação. Eu comparei a renda variável com a renda fixa de acordo com a ação PETR3 versus o Tesouro Selic, o KNCR11 e o MXRF11, que são fundos imobiliários, versus o CDB. E como que seria a performance dele ao longo de um pouco mais de um ano aplicando dinheiro com R$ 10.000? Onde que o patrimônio ele cresceria mais? E o resultado foi muito positivo nos 3 vídeos aí, nas 3 simulações, para quem investe em renda variável. Se saíram muito bem aí, tanto a ação da Petrobras, quanto também os fundos imobiliários. Recomendo que vocês vejam o vídeo, é claro, o que rendeu lá atrás não significa que vai render no futuro, mas é uma informação muito importante na hora de vocês escolherem alguns investimentos aí na renda variável. Eu vou estar deixando a playlist para vocês no final do vídeo, tá certo? Então, essas foram as notícias, as principais notícias do mercado financeiro de hoje. Comenta aí o que você achou, se você gostou, não gostou, deixa o like também e se inscreva para ver mais notícias. Só relembrando que esse é um vídeo semanal, então eu vou sempre estar trazendo essas notícias para vocês. Até a próxima e obrigado!